Olá pessoal, continuando o exemplo do nosso último vídeo, nós estamos fazendo uma lista de tarefas utilizando o JavaScript para alterar o comportamento da página. Então aqui no nosso index.html, nós vamos inserir, logo após o button, nós vamos inserir uma lista suspensa utilizando a tag select. Vamos colocar o id lista suspensa. Inicialmente, essa lista vai ficar oculta. A gente vai usar aqui esse atributo hidden, porque ela não vai aparecer enquanto não tiver nenhum elemento na nossa lista de tarefas. Aqui eu vou colocar as opções. Aqui é uma opção para a gente marcar todas as tarefas da lista. Se a pessoa não se a pessoa não quiser marcar uma por uma, ela pode ter essa opção de marcar todas, indicar que todas as tarefas já foram realizadas. Vou copiar e colar. E aqui eu vou colocar uma outra opção que é desmarcar todas as tarefas e limpar a lista de tarefas. Ctrl F. Se a gente quiser verificar como é que ficou a lista, só vou tirar esse elemento hidden por enquanto, salvar. Então aqui está a nossa lista. Marcar, desmarcar, limpar. Por enquanto nenhuma ação está acontecendo, que a gente não acrescentou o listener nessa lista. Ok, então vou voltar aqui o atributo hidden, Ctrl S, porque não faz sentido eu ter aquelas opções se eu não tenho ainda nenhuma tarefa adicionada. Então, quando a gente adicionar alguma tarefa aqui, a gente quer que essa lista apareça. Para isso, a gente vai usar o JavaScript para alterar essa propriedade aqui do select. Para isso, aqui no nosso arquivo JavaScript, nós vamos adicionar uma função, vou criar uma função nova, chamada exhib oculta. É uma função que ela serve tanto para exibir ou ocultar a lista suspensa. Eu vou criar uma constante chamada tarefa e ela vai receber o elemento HTML cujo ID é igual à tarefa. Então eu vou usar aqui o carry selector tarefa. Quem é o elemento que tem o ID igual à tarefa? É o span. O elemento span tem aqui um ID igual à tarefa. Okay? Inclusive, se achar mais interessante, você poderia até colocar aqui elemento span. É o elemento que tem a tarefa. Então, na sequência, o que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos testar. Se esse elemento span ele for igual a null, por que, que a gente está verificando se ele é igual a null? O que, que é, em primeiro lugar, o que, que é esse igual a null? Null significa que se esse método carrySelector tentou encontrar algum elemento onde o id é igual a tarefa e ele não encontrou nenhum, ele vai retornar um valor null, um valor nulo, indicando que não encontrou nada. Então o valor desse elemento spam vai ser igual a null. É por isso que eu estou testando. Se isso aqui for igual a null, significa que não encontrou nada, nenhum elemento na nossa lista de tarefas, a gente vai manter a lista de suspensa com o atributo oculto. Então, para isso aqui eu venho aqui na nossa lista suspensa. Observe que eu não tenho uma variável que está guardando a nossa lista suspensa. Então é interessante aqui em cima nós criarmos uma constante como uma variável global. Lembra que nós vimos sobre variáveis globais e locais no vídeo sobre escopo de variáveis. Vou obter então aqui o documento, o elemento onde o ID dele é igual à lista suspensa. Quem é esse elemento? É esse select aqui. Feito isso, eu volto aqui no nossa função exhibir oculta lista suspensa. E agora sim eu tenho uma constante chamada lista suspensa. E essa constante a gente vai então adicionar o atributo setAttributeHidden com o valor hidden. Ah, professor, mas não já está com o atributo hidden? Acontece que em algum momento a gente remove esse atributo hidden. Então, toda vez que a gente tentar obter um elemento com esse ID tarefa e ele não for encontrado, a gente vai colocar novamente o atributo hidden na lista. Okay? Porque logo aqui embaixo, no else, nós vamos remover esse atributo. Lista suspensa, ponto, remove o atributo hidden. Já vou explicar melhor esse método aqui, como ele está funcionando. A gente precisa fazer a chamada dessa função.
Em que lugar que a gente vai chamar essa função exibe oculta lista suspensa? Bom, em primeiro lugar, quando a gente clicar no botão de adicionar, vai adicionar uma nova tarefa, eu quero que apareça aqui a lista suspensa. A tarefa foi adicionada através dessa função adicionar tarefa, mas ela foi inserida de fato aqui na árvore logo depois desse lista-tarefas.appendChild. Então, bem logo após esse ponto, eu vou chamar o nosso método exibe oculta lista suspensa. Ctrl S, vou adicionar um item na nossa tarefa. Assim que eu adicionei, esse botão, esse manipulador de eventos aqui, ao clicar no botão adicionar, foi adicionado uma tarefa e foi chamado esse método exibe oculta lista suspensa. Então aqui no exibe oculta lista suspensa, ele pegou aqui o elemento e verificou se existia algum item na lista onde o ID é igual à tarefa, ou seja, se existia algum elemento spam. Como existia um elemento spam, esse if aqui, o resultado dele foi falso, porque se o elemento spam é igual a null, significaria que ele não teria encontrado nenhum item na lista. Mas ele encontrou, então isso aqui é falso, ele pulou essa parte e veio parar aqui no else. No else, ele removeu o atributo hidden. Nós tínhamos adicionado esse atributo hidden aqui, quando a gente criou a lista suspensa. Ao remover o atributo hidden, apareceu a lista. Só que quando nós removermos esse elemento, eu cliquei para remover, eu quero que essa lista suspensa também saia. Ela volte a ser escondida, ou seja, o atributo hidden seja colocado novamente. Então, a gente tem que procurar o listener do botão remover, que está aqui. Toda vez que um botão for removido, houve essa ação aqui, desculpa, botão não, toda vez que uma tarefa for removida, houve essa ação, esse evento do clique do mouse no botão remover, a gente vem aqui e pede para chame essa função exibe ou oculta lista suspensa. Então vamos verificar novamente. Pronto, a lista sumiu também. Por que ela sumiu? Porque lembra que quando nós adicionamos, vamos ver novamente, eu adicionei um item, lembra que o atributo hidden foi removido da lista suspensa e por isso é que ela foi exibida aqui na nossa página. Quando eu clico no botão remover, ele vai cair aqui, esse método cuida do evento do clique do mouse. Foi executada essa função de remover esse item da lista de tarefas. E aí foi chamada a função de novo que cuida de exibir ou ocultar a lista suspensa. Aqui foi pego todos os elementos spams que existem. Mas observe o seguinte, pessoal. Quando eu clicar aqui, não vai ter mais nenhum elemento spam dentro da nossa lista de tarefas. Se não tem mais nenhum elemento spam, o resultado desse objeto aqui é nulo, não tem nada. Então esse if vai verificar, o elemento spam é igual a null, ou seja, não tem mais elemento spam na lista? Não. Se não tem, ele vai entrar dentro desse if e agora ele vai recolocar o atributo hidden nesse select. Ao fazer isso, o select é ocultado novamente. Agora é importante, a gente quer agora mexer com as ações do nosso botão, da nossa lista suspensa select. Então, quando eu clicar aqui em marcar todas as tarefas, eu quero que, digamos que eu tenha mais de uma tarefa. Eu quero que aconteça isso. Quando eu clicar em marcar, eu quero que todas as tarefas sejam marcadas. Quando eu clicar em desmarcar, eu quero que todas as tarefas sejam desmarcadas. E quando eu clicar em limpar a lista, eu quero deletar todos, como se alguém tivesse clicado em todos os botões. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem que adicionar um listener nessa lista. Tem que adicionar um manipulador de eventos para essa lista. Então, para isso, eu venho aqui, escrevo lista suspensa, ponto, add event listener, e esse event listener vai ser sempre acontecer uma mudança na lista. Quando era o botão, a gente estava analisando eventos do tipo clique do mouse. Aqui é sempre que houver uma mudança do elemento da lista. E aqui a gente vai colocar então a função que vai ser executada. Nessa função, a gente vai verificar o seguinte: se a lista suspensa ponto selected
Index. O que é esse Selected Index? Aquelas opções da lista aqui, pessoal, essa primeira opção é o índice 0, essa segunda é 1, 2 e 3. Então, se ele for igual a 1 ou 2, se for qualquer uma dessas duas opções, a gente vai desejar então que alguma tarefa seja realizada. Então, se for igual a 1 ou se a lista suspensa for igual a 2, eu vou criar aqui uma constante chamado vetor de tarefas ou vetor tarefas. Eu vou usar um carry selector, pessoal. Sempre usei carry selector em outros momentos aqui desse código, mas agora eu vou utilizar o carry selector all. Por que o carry selector all? Porque é o seguinte, como eu posso ter mais de uma tarefa, eu vou querer selecionar todos os elementos do meu documento onde o ID é igual à tarefa. Okay? Então, se eu for inserindo várias tarefas, observe que se nós olharmos aqui nesse element, vocês vão ver que aqui dentro do body, a gente tem aqui o L, que é a nossa lista, a gente tem LI, que é cada item da lista, e vocês vão ver que dentro desse LI tem um span tarefa, com ir ao centro, tem outro span com ID tarefa, ir ao shopping. Como vão ter várias tarefas no nosso documento com ID tarefa, eu pedi para selecionar todos eles. Eu selecionei todos os elementos que têm ID tarefa a partir do documento, mas eu poderia ter selecionado a partir da minha lista suspensa também. Todos os elementos, desculpa, lista suspensa não, a partir da minha, observar aqui em cima, lista de tarefas. A partir da minha lista de tarefas, eu poderia selecionar todos os elementos. Lembrando que a lista de tarefas está representando esse objeto, o L aqui. Ok? Então, se eu selecionar todos os elementos com ID igual a tarefa que estão vinculados ou que são filhos aqui da minha lista de tarefas, eu vou pegar esses elementos e colocar num vetor. Por que isso aqui é um vetor? Porque pode ter mais de um elemento. Então, o resultado vai ser um vetor. Se eu tenho um vetor, pessoal, eu tenho que verificar o seguinte: eu vou ter que percorrer esse vetor. Eu vou colocar aqui uma tarefa, né? Então eu vou colocar para cada tarefa of vetor tarefa. Nós já utilizamos esse for quando a gente viu o laço de repetição for of. A gente tem um vetor de tarefas, criou uma variável tarefa que para cada iteração do for ele vai pegar um elemento aqui do vetor. E agora a gente vai fazer o seguinte: para cada tarefa que a gente tem da nossa lista de tarefas, lembrando que vou adicionar de novo: ir ao centro, ir ao mercado. Nesse exemplo aqui, eu estou com dois LIs, eu estou com duas tarefas adicionadas. Para cada uma das tarefas, eu quero simular como se alguém tivesse clicado aqui, nesse span e tivesse clicado nesse span. Para eu chamar um evento como se algum usuário tivesse clicado, mesmo que ele não clicou, porque na verdade ele vai clicar em marcar todas. Então eu quero simular como se o usuário tivesse vindo aqui clicado em um por um. Por isso que tem o for. Ele vai percorrer o vetor de tarefas e para cada tarefa ele vai acionar o clique do mouse mesmo sem o usuário ter clicado. Ele vai criar um evento de clique do mouse mesmo sem o usuário ter clicado e vai disparar esse evento. Quando isso acontecer, lembra que existe um método já para cuidar da manipulação de eventos de clique do mouse no spam, que é o método que é responsável por riscar um item da lista. Esse método aqui, toda vez que alguém que clica num item da lista, ele vai altera o marcador, altera a cor da fonte e risca o texto. Então vai ser chamado essa função que está dentro do listener do evento. Então por isso que quando eu cliquei, eu utilizei esse método dispatch event e coloquei um evento clique, é como se alguém tivesse clicado aqui. Se alguém clicou aqui, ele vai vir aqui em cima e vai disparar este código que está associado a esse listener do spam. Vamos, nesse momento, verificar se pelo menos isso está funcionando até esse ponto. Salvei ali o arquivo .js. Vou selecionar a opção marcar todas as tarefas. E funcionou. Para eu desmarcar todas as tarefas, ele também está funcionando.
E por que está funcionando? Porque existe um OR. Se eu selecionar o índice 1, que é o marcar, ou selecionar o índice 2, que é o desmarcar, ele vai fazer a mesma coisa. Ele simplesmente vai disparar um clique. E lembra que se eu clicar e a tarefa não estava realizada, ela vai ser alterada a classe para realizada. Se eu clicar de novo, ela vira não realizada e assim por diante. Então não importa quantos cliques de mouse serão executados. Ele sempre vai alterar o estado para realizado ou não realizado. Então por isso que tanto faz eu selecionar marcar todas ou desmarcar todas, ele vai simplesmente alterar o estilo dessa tarefa para o estilo oposto, né? O estado oposto que ela se encontrava. Agora a gente precisa adicionar aqui uma situação onde a gente consiga limpar a lista. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer um copy paste desse if aqui, só para não precisar digitar de novo, e vou colocar aqui um else if. Então, se o índice não é nenhum nem 2, eu vou testar aqui se ele é 3. Na lista de tarefas, eu vou selecionar todos os botões remover. Só que o remover, pessoal, se vocês observarem, o botão remover, quando ele foi adicionado, vamos procurar aqui, botão remover, ele foi adicionado um nome de classe para ele. Ele não foi adicionado um ID, foi adicionado botão remover.className remover. A gente consegue observar, inclusive, aqui dentro, o nome da classe remover. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa que fez anteriormente, só que no lugar da hashtag a gente vai usar um ponto. Aqui ele vai pegar todos os elementos, todos os botões que existirem na lista de tarefas. Aqui nesse exemplo eu estou com 2 botões, tá vendo? 2 botões. Então ele vai pegar todos os botões da lista de tarefas, porque a gente está selecionando todos os elementos que tem a classe .remover, colocar dentro de um vetor de tarefas. Se você quiser até chamar de vetor de botões para ficar mais simples, poderia também, mas eu vou deixar como vetor tarefas para lembrar que faz parte aqui de um item da minha lista de tarefas. Agora eu fiz o mesmo for que anteriormente, que vai percorrer todo o vetor de tarefas, que na verdade são o vetor de botões. Vamos alterar aqui que eu acho que fica mais fácil. Vetor botões. Vetor botões. E aqui eu vou chamar de botão. Então o que está acontecendo? Foi criada uma variável botão que vai pegar cada elemento desse vetor de botões, que é um botão especificamente, e ele vai disparar um evento que é um evento do tipo clique do mouse. Lembra que quando a gente criou o botão para remover, existe já um evento associado a ele aqui, ó, esse event listener, sempre que alguém clica no botão remover, que ele remove um filho aqui da lista de tarefas. E se a lista de tarefas estiver vazia, ele vai sumir aqui, ocultar essa nossa lista suspensa. Então, esse método botão.dispatchEvent, ele está criando um evento de clique de mouse, mesmo que o usuário não tenha clicado, mas ele vai criar, usando esse for, para cada um dos botões, é como se ele tivesse disparado um clique de mouse, e com isso vai ser chamado essa parte do código para remover cada uma das tarefas. Então, vamos testar. Salvei. Vou adicionar tarefas. Limpar a lista, foi removido todos os elementos da lista e foi removida a lista suspensa. Então, pessoal, basicamente nós encerramos aqui. Vamos testar se todas as funções estão funcionando. Novamente. Posso indicar que uma tarefa foi realizada. Posso desmarcar tarefas. Posso marcar todas ao mesmo tempo. Desmarcar todas ao mesmo tempo. Posso remover uma tarefa individualmente. Posso adicionar uma outra tarefa depois que eu já removi algumas. E posso limpar a lista. Então, basicamente, com esse exemplo simples, pessoal, porém um exemplo prático de como a gente pode utilizar o JavaScript para manipular os elementos da nossa árvore DOM, vocês observaram que de forma prática a gente conseguiu adicionar elementos, remover elementos, alterar o estilo, ocultar ou exibir algum elemento, alterar o texto, alterar propriedades, inserir atributos, remover atributos, entre outras ações, funcionalidades que nós realizamos com esses últimos vídeos realizando esse exemplo prático. Bom, é isso, pessoal, em relação a esse módulo de JavaScript. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Até uma próxima oportunidade.